Graça e paz, irmãos. Vamos dar início à nossa live desse dia, dessa quinta-feira. Essa quinta-feira que o Senhor nos guardou, nos protegeu de todos os males. Essa noite que aqui estamos, uma noite fresquinha, uma noite tranquila, uma noite onde vamos aprender, vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, eu te convido a meditar comigo. O que é uma pessoa com a espiritualidade cristã? Como podemos entender o que é espiritualidade cristã? E para isso, para termos uma espiritualidade cristã, devemos e necessitamos de uma vida plena com Cristo. Vida plena com Cristo. É isso que vamos estudar hoje. Então eu convido a você a estar pegando a sua Bíblia, a colocar na sua mão e vamos folhear bastante a Bíblia hoje, vamos navegar. Né? Não vamos deixar de navegar na internet, no Zap, no Facebook, mas vamos navegar nas páginas da Palavra de Deus nessa noite. Você está pronto para isso? Então vamos entender o fundamento da espiritualidade. Onde começa a nossa espiritualidade? A minha espiritualidade, a sua espiritualidade. Como está fundamentado este processo? Como podemos entender? Aonde vamos buscar a base para entendermos como começa a minha e a sua espiritualidade? A palavra do Senhor diz: ora, sabemos que pela palavra de Deus, que com o pecado, a vida espiritual do ser humano morreu. Isso está lá no livro de Isaías 59, versículo 2. Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separou nós espiritualmente de Deus. A vossa iniquidade fez a separação, ou seja, aquilo que praticamos que desagrada ao Senhor, separou nós de Deus. E os nossos pecados encobre o seu rosto de vós, ou seja, encobre o rosto de Deus de nós, para que não nos ouça. O pecado deixa nós mudo. Não que o espírito do homem tenha morrido. A espiritualidade morreu ali, mas não que morreu, ou seja, deixou de existir ou extinguiu, pois ela faz parte da vida. A nossa espiritualidade faz parte da nossa vida. E por ela que o homem foi feito alma vivente. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor do barro fez o homem, tudo que houve, o Senhor disse, haja e houve. Houve luz, haja a separação da água, da terra, houve. E o homem, o Senhor fez. Ele pegou o barro com a sua mão e fez o homem alma vivente. Isso está lá em Gênesis. Mas tendo sido cortado o seu relacionamento com Deus, lá, lembra no Jardim do Éden, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, cortou ali o seu relacionamento, o homem perdeu a sua vida espiritual ou a sua espiritualidade, pois ficou separado de Deus. É o que diz lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Assim está lá no livro de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, morte espiritual. Mas tem uma condição: o dom gratuito, de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, novamente o Senhor nos dará vida. Vida eterna por quem? Por Cristo Jesus, o meu e o seu Senhor. Esta é a morte espiritual, quando nos afastamos do Senhor e deixa o pecado tomar posse do nosso ser.
Daí o ser humano perdeu o contato com Deus, pois o seu canal de comunicação foi cortado com o pecado. Novamente, lá no livro de Isaías, vamos ler novamente mais um trechinho, ali mesmo, Isaías 59, do 1 ao 3 agora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades, ó, que acabamos de ler, fez separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, ou seja, o meu pecado e o seu pecado, encobre o rosto de vós, encobre o rosto de Deus, de mim e de ti, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas, ou seja, a minha mão e a sua mão está contaminada de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, com os atos errôneos que praticamos com as nossas mãos. Aquilo que nós fazemos, pensamos que Deus não está percebendo, que não está vendo. Ou seja, o meu amigo não está vendo, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você crê nisso? Continuamos. E os vossos lábios, agora que acabou de complicar, e os vossos lábios, ou seja, o meu lábio, os seus lábios, falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Perversidade, coisas que desagradam o coração de Deus. Deus, no entanto, preparou um plano para recuperar essa espiritualidade. Veja o amor de Deus por mim e por você, diante de tudo que praticamos. Desde o lado do Jardim do Éden, o primeiro homem, a primeira mulher feito da costela de Adão. Por que da costela? Para que fosse a companheira, estar do lado, estar junto. Não fez da cabeça para que não fosse superior. Não fez do pé para não ser pisada pelo homem, mas fez da costela para estar junto, do lado. Não ser submissa, ou seja, ser sujeita às coisas, mas estar do lado. Você está entendendo? Então Deus preparou a recuperação da nossa espiritualidade. O recurso de Deus foi enviado do seu Filho, que se encarnou e tornou-se Jesus, o Cristo. Deu seu único Filho. Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, o seu Filho, se tornou carne, se fez homem. Sentiu todas as dores, perseguição, calúnia, difamação, um monte de adjetivos que podemos dizer que um homem mau pode fazer. Todos fizeram contra Cristo. Só não pecou Cristo. Mas Cristo irou. Lembra quando entrou no templo que estavam lá mercadejando as coisas? Ele chegou, derrubou tudo, quebrou tudo. Ele irou. Mas algo que ele não cometeu e nunca irá cometer, pecar. Ireis, mas não pequeis. É isso que diz a palavra do Senhor. Amém? Aqui o apóstolo Paulo fala muito da reconciliação, referindo-se ao trabalho salvador de Cristo, a reconciliar. Será que nós temos nos reconciliado com Cristo? Será que às vezes nós pegamos os nossos delitos, nossos pecados, as nossas iniquidades, entramos lá em secreto no nosso quarto, ou até no nosso banheiro, às vezes saímos, falamos, vou no banheiro, vai lá e se reconcilia com Deus. Se curva diante da bondade e a misericórdia de Deus, diante da gratidão, do amor supremo de Deus para conosco e nos reconciliamos. Mesmo assim, o Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz, morte de cruz, por mim e por ti. Mas essa reconciliação não foi um mero ato formal ou externo, mas ele é o resultado de uma elaboração interior no ser humano. Espiritualidade vem do seu interior. Espiritualidade vem do meu interior. Uma vida plena com Cristo. Vida plena, completa. Não em partes. O Senhor não quer parte de mim, não quer parte de você, não quer parte de nós. O Senhor não quer a IPI Jardim das Oliveiras em partes.
O Senhor não quer a minha igreja ou a sua igreja, você que está nos assistindo nessa noite. O Senhor não quer você em parte. Ele quer você pleno, total, por completo. Ele quer de você um coração contrito, um coração propenso a ouvir a voz do Senhor. Como posso ouvir a voz do Senhor? Como eu faço para ouvir a voz do Senhor? Você às vezes fica analisando como posso ouvir a voz do Senhor. O Senhor não vai fazer como fez com Moisés, aparecer lá na sarça ardente, quando Moisés estava ali caminhando, viu aquela moita de mata ali que queimava, mas não ardia, ou seja, queimava, mas não consumia. E ele falou assim, opa, alguma coisa está acontecendo ali. Vou me aproximar. E ali o Senhor falou com Moisés. O Senhor não vai vir, ele até pode, se ele quiser ele faz, mas ele não vai vir falar comigo e com você dessa forma. Ele fala comigo e contigo, através da sua palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada. E como você pode falar com o Senhor? Como você pode falar com Cristo? Através da sua oração. E como podemos ter uma vida plena com Cristo? Como posso eu ter uma intimidade com Cristo? Intimidade só vamos ter através de relacionamento com Cristo. Como posso me relacionar com Cristo? Estando sempre na presença do Senhor. Como você entende uma pessoa que você ama muito? Você só entende porque você procura estar perto dela o máximo possível. O maior tempo possível. Ali você vai entender, você vai compreender como é essa pessoa. E com Cristo não é diferente. Tem que estar sempre perto. Que você vai perceber as coisas acontecer de melhor para nós. Amém? O primeiro passo dessa elaboração é o arrependimento. Arrependei-vos. Mas é arrepender de verdade. Arrepender de coração, de sentimento puro. Arrependimento quer dizer mudança de mente. Mudar o meu pensar, a minha forma de pensar, a minha forma de ver as pessoas. De ver o meu irmãozinho lá na igreja, às vezes. Às vezes lá, vamos falar assim, às vezes vemos a nossa equipe de louvor lá na frente cantando. Em vez de eu ver em forma de crítica, eu tenho que ver em forma de amor. Mudar a mente. Mudança de mente. Mudança de sentido de pensamento. Isso é a busca de uma vida plena com Cristo. Isto quer dizer que nós não nascemos com a nossa mente, mas com a faculdade mental. Nós não nascemos com a nossa forma de pensar, da forma que eu penso. Minha forma de pensar não é igual à sua forma de pensar. Sabe por quê? Nós nascemos com as nossas faculdades mentais. Vamos tentar explicar, vou tentar explicar isso. Como que é construída a minha faculdade mental? Vamos pegar um prédio quando vai se construir. A tua casa, onde você mora, como ela foi feita? Se fez um alicerce, que tem que ser bem feito, para que a sua casa não venha em ruína. Você tem que pegar um bom pedreiro, ou você fazer uma empreitada, ou você mesmo fazer, mas tem que fazer bem feito. Se você põe pouco cimento na sua areia, ela vai ficar fraca. Eu paguei esse preço aqui, eu vi isso acontecer na minha casa, tá? Se pôr a quantidade certa de cimento, vai ficar uma coisa com qualidade. É assim que é feita a nossa faculdade mentais. É conforme você vai construí-la. Se você constrói a sua faculdade mentais, os seus pensamentos, com a busca da perfeição em Cristo, ela vai ficar perfeita. Se você busca construir a sua faculdade mental com as coisas do mundo, vai ser aquela casa feita na areia. Entendeu agora como é feito, como é construída as nossas faculdades mentais? Nós não nascemos com ela, mas temos ela para construir. Entendeu, irmão?
Nesse espaço vai sendo formada a nossa mente, o nosso meio cultural. É isso que eu acabei de falar. A nossa cultura também influencia muito no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver as coisas. Então, amados, cuidado com aquilo que vamos construir na nossa mente. Uma mente construída, baseada na palavra do Senhor. Uma mente forte, uma mente pura, uma mente mudada para Cristo. Uma vida mudada para a plenitude de Cristo. Amém? Essa mente é formada de acordo com o mundo, esteja sujeito às leis e o pecado, é o que acabamos de falar. E é como um edifício que eu acabei de dizer, construído com má qualidade, vai sair mal. Essa mente é a central de comando da nossa vida. É a nossa mente que comanda o nosso viver, desde os primeiros dias nossos de vida, desde lá do ventre da nossa mãe. Você acha que um bebê no ventre da mãe, ele não sabe o que está acontecendo lá fora? Será que não percebe uma discussão entre o pai e a mãe mais aguçado, uma temperança mais elevada, uma agressão? Sim, ele sente. Ele sabe, ali já começa. Aí nasce a criança. Você pensa que ela não sabe de nada? Pega o bebezinho. Começa a dar mau costume para ele desde os primeiros dias. Você vai ver o preço que é. Eu falo isso porque tem propriedade para dizer, tá? Se você costuma uma criança, desde os seus primeiros dias, até a sua juventude, a sua mocidade, a sua vida adulta, criado na palavra, na base da palavra do Senhor, ela vai ser sempre outra pessoa. Não vai conhecer as coisas do mundo. Vai sim conhecer, mas não vai se deixar se levar por elas. Amém? Acertar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Você crê nisso? Nós temos feito isso? Procurado acertar o alvo? Tendo nós o arrependimento de espírito das nossas mentes corrompidas, às vezes? Feito juízo daquilo que nós pecamos durante o dia contra as pessoas, contra o amigo, contra o nosso colega de trabalho, contra o nosso irmão da igreja? Será que nós temos nos reconciliado com Deus e com o irmão? Independente de qual igreja você é, onde você esteja, você tem se reconciliado com teu irmão e com Deus? Medite nisso. Pare um pouquinho. Veja como está sendo construída a sua faculdade mental. Que caminho ela está indo? Isso quer dizer que ele nos faz tomar consciência de que somos pecadores e, como tais, temos uma dívida a pagar. Por isso existe a justiça de Deus. E se não pagarmos, haverá um juízo. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra o que é próprio de Deus e se oferece para pagar o preço, dando seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, por mim e por ti, para que fiquemos livres do juízo de Cristo. Você crê nisso? Essa é só uma introdução para que possamos entender no que vamos estudar nessa noite, baseada na palavra do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos falar com Deus. Vamos entrar na intimidade com Deus. Oremos. Pai querido, Pai de poder, obrigado, Senhor, por mais essa noite que aqui estamos, Senhor, nessa live, Senhor. Falando e ouvindo da sua santa e preciosa palavra, Senhor. Venha se fazer presente em nossas vidas, Senhor. Venha se fazer presente em nossos corações, muitas vezes corrompidos pelas coisas do mundo, Senhor. Venha acalentar, Senhor, nosso espírito, nossa alma, Senhor. Venha nos dar entendimento, Senhor. Venha nos fazer mudança de mente, ó Senhor. Sairmos, ó Deus, do mundo corrompido e vir para a Tua graça e viver uma vida plena com Cristo, Senhor. Pai querido, fala conosco nessa noite, Senhor. Nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, ó Deus, compreensão, para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, porque são eles que estão nos afastando de Ti, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas, Senhor. Por isso, ó Pai,
Peço também a tua cura, Senhor, nas feridas, Senhor, desses amados que nessa semana perderam, ó Pai, pessoas queridas, Senhor. A Tamara, Senhor, que teve a perda, Senhor, de um ente querido. Nosso amigo lá no Paraná, Senhor, a nossa amiga Rita, Senhor, que faleceu nessa madrugada, seja com aquela família, Senhor, com aquela família enlutada, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que têm grande quantidade de amigos, ó Deus, muitas vezes essa enfermidade foi acometida, Senhor, devido, Senhor, não poder evitar, devido ao conhecimento, ó Deus. Mas pagou um preço tão caro como uma vida, Senhor, daquela pessoa do lar, Senhor, que morreu. Também, ó Deus, pedimos, ó Deus, sobre a vida, Senhor, da família, Senhor, do Gabriel, do Leonardo, Senhor, do Caio, da Anique, Senhor, que perdeu mais um ente querido, ó Deus. Venha, Senhor, acalentar esses corações lutados, Senhor. Seja com aqueles irmãos, Senhor, que também perdeu entes da família, Senhor, e está com o coração ferido, que está nos ouvindo nessa noite, ó Deus. Pai amado, venha também curar, Senhor, aquelas enfermidades físicas, Senhor. Irmão Nonato, Adilson, Cida, Jaques, ó Deus, Sandrinha, Isaac, ó Deus, mais irmãos que estão enfermos, que não chegam no nosso conhecimento, ó Deus. Vá ao encontro deles, ó Pai, e dê a cura, Senhor. Restaura, Senhor, porque só Tu pode restaurar perfeitamente e plenamente, Senhor. Porque só em Ti podemos encontrar plenitude, ó Pai. Por isso depositamos nas Tuas mãos essas vidas, Senhor, essas famílias, ó Deus. Sei também com aqueles irmãos que estão feridos na fé, Senhor, que estão frios na fé. Esteja restabelecendo a saúde espiritual de cada um. Seja com a nossa igreja, com o conselho, Senhor, com a MASD, Senhor, com todos, ó Pai, desde o mais novo ao mais velho de nossa igreja, Senhor. Desde aquele, Senhor, que tem cargo, ou até aquele que só vai para ouvir a Tua palavra, Senhor. Seja com a vida de cada um. Dá-nos a Tua graça. Dá o perdão para os nossos pecados. E aumente, ó Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor. E abençoe, ó Deus, todas as famílias de nossa igreja, Senhor. Abençoe a minha família e a família de todos os meus ouvintes nessa noite. A vida do pastor, Senhor, que está, Senhor, recuperando da sua saúde física, Pai. Dá ele força para que logo, Senhor, no mês seguinte, que logo se inicia daqui mais uns dias, Senhor, que possamos estarmos, ó Deus, com a força total, Senhor, para buscarmos a retomada, Senhor, dos cultos presenciais na Tua casa de oração, Senhor. Seja conosco, fala conosco. Ouve a nossa voz e o nosso clamor. É isso que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, né? Amados, abra a sua Bíblia, você que está com a Bíblia na sua mão, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos do versículo 21 em diante. Vamos meditar versículo a versículo e entender. Vamos estudar o que a palavra do Senhor tem preparado para nós nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 21 em diante. Assim diz a palavra. Mas, amado, fala aos nossos corações. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, no versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? O Senhor perguntou àquela mulher, você crê-me? Você acredita no que eu estou dizendo? Que vai chegar um dia que nem nesse monte, ou seja, nem no monte Gerezinha, onde estava Jesus ali falando com a mulher, e nem em Jerusalém, será um lugar de adoração? O Senhor estava falando com aquela mulher. O que ele estava querendo dizer para aquela mulher? Que era no monte. Os judeus diziam que era em Jerusalém, que era o local de adorar o Senhor. E Cristo veio para dizer que nem no monte e nem em Jerusalém será o lugar de adoração do Senhor. O lugar de adorar o Senhor é no meu e no seu coração. O Senhor quer pessoas contritas de coração,
Pessoas com vida plena de busca ao Senhor e o adore. E o adore de espírito e de verdade. Que hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém o Senhor não quer adoração de lugares. Ele quer adoração de espírito. Ele quer a minha adoração, não dentro lá da IPI Jardim das Oliveiras. Ele não quer a sua adoração dentro da sua igreja. Ele quer a sua adoração dentro do seu coração. E com inteireza. Não importa onde você esteja. Se você esteja no monte ou se você esteja no vale. Se você esteja no monte ou se você esteja em Jerusalém. Se você esteja no Jardim das Oliveiras ou se você está em outro estado, outra cidade, o Senhor quer que você o adore onde você está. E o Senhor fala àquela mulher, adorareis ao Pai. Aquela mulher falava de adoração, adoração comum, dentro de um templo ou dentro de qualquer lugar. Mas Jesus falava para ela, adoração do Pai que está no céu. Essa é a verdadeira adoração. Essa adoração que o Senhor quer de nossas vidas. Essa adoração que o Senhor quer de mim e de você. Versículo 22. Vos adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Cristo Jesus. Mas a hora vem, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quero sim. Espírito. Adoração de pensamento. A adoração com inteireza. A adoração com sinceridade. Em verdade, ou seja, com inteireza de coração. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. O Senhor busca aquelas pessoas que o adoram com inteireza, com pureza, com verdadeira adoração, vinda de dentro do seu peito. Aqui, daquela pecinha que está batendo aí, nessa caixa sua, dita pelas suas costelas, aquela pecinha que faz assim, ó, com seu sangue, faz fluir o seu sangue, que foi jorrado de Jesus na cruz, por mim e por ti. O irmão está entendendo? Versículo 24. Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Você crê na palavra do Senhor? Você crê que a palavra do Senhor possa mudar e muda vidas? Ela muda a minha vida, a sua vida. É só deixar ela falar com o meu e com o seu coração. Como ter uma vida plena com Cristo? Como ter? Como fazer? Vamos lá para Filipenses agora? Vai para frente um pouquinho na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3. Quando Paulo fala ali, aqueles povo de Filipenses. No capítulo 3, a partir do versículo 12. Não que já a tenha alcançado, o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Novamente, para que possa entender o versículo. Não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, eu continuo, eu vou para frente, Paulo está dizendo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Você está preso com Cristo? Você está comprometido com Cristo? Você está caminhando para a conquista junto de Cristo? Você está indo pelo caminho? Porque o Senhor é o caminho. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está indo por esse caminho, Jesus Cristo, para conquistar a vida eterna? Lá em Filipenses, capítulo 3, 12, eu já sou amado de Deus. Paulo dizendo, você também é um amado de Deus. Deus te ama. Tanto que Ele te ama,
que deu seu único filho para morrer por ti e morrer com morte de cruz. A pior morte que tinha era para aqueles piores pecadores, para aqueles piores, como se diz, não pecadores, para aqueles piores cometedores de contravenção, ladrões, salteadores. Era isso que morria, morte de cruz. E Cristo morreu de morte de cruz por mim e por ti. Não precisa temer nada. Não precisa temer nada. Tema só a seu Deus. Boa parte de nossa vida nos tem sentido devedores. Você tem sentido a sua dívida com Cristo? Ela foi paga pelo seu sangue. O texto, porém, nos afirma que já fomos conquistados. Devemos apenas prosseguir. A nossa conquista já foi feita. O Senhor já fez. Ele já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Por mim e por ti. Obrigado, Rosana. Estou te vendo aqui. Que Deus abençoe a tua vida, tá, minha amiga? Amiga de trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não só a ti, né, Rosana? Mas todos os amados que estão nos assistindo nessa noite, essa live. Caminhando na compreensão da graça de Deus. O que é graça? É algo que não merecemos, que o Senhor nos dá. O perdão para o meu e para o seu pecado. Ele não nos convida para um relacionamento de cobrança, mas de amor e liberdade. O Senhor não me convidou, não te convidou para ter um relacionamento com Ele de cobranças, ou seja, cobrar pelo que você cometeu no passado. Ele quer um relacionamento de amor, de afeto comigo e contigo, com liberdade. Poder falar, porque Jesus é o verdadeiro amigo, aquele amigo que te ouve, que é meu amigo que me ouve. É aquele amigo quando você está em situações difíceis, está passando por situações, quando você está chorando, deitado no seu travesseiro, que você não sabe para onde correr. Corre para os braços de Jesus. Ele te socorre. No mínimo o que ele vai te fazer é te ensinar por onde seguir para vencer a provação. O nosso coração tem sido tocado por isso? Nosso coração tem sido tocado pelas maravilhas de Cristo? O meu e o seu coração tem sido tocado pelo que o Senhor tem feito por mim e por ti? O que faz da minha vida significativa é a graça de Deus. A minha vida sem Deus, a sua vida sem Deus, não tem sentido. As coisas desse mundo, essas coisas que o mundo oferece, são maravilhas passageiras. Mas o preço dela é amargo. O preço dela é alto. Vendo aqui, quando os discípulos saíram em missão, e quando retornaram, eles diziam um para outros: o que é esse Senhor que faz tantas maravilhas? O que é esse Jesus que até os demônios submetem pelo teu nome? Até os seus discípulos que caminhavam com Jesus percebeu que Jesus é muito mais do que podemos imaginar. Como esse Cristo é tão poderoso que até os demônios tremem quando falamos em nome de Jesus. Quando nós clamamos em nome de Jesus, o demônio treme. Ele não treme só de medo, não. Não é só de temor por obediência, não. Ele treme de medo. Então, buscam intimidade com Cristo. Buscam a vida plena com Cristo. Que você vai sentir o quanto é bom ser amado por Cristo. Vida plena com Cristo. É busca da presença do Senhor. Versículo 13. Irmãos, quando a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim. O meu passado não me interessa. O meu passado não interessa mais para Cristo, porque foi pago o meu pecado. Ele não lembra mais dos meus pecados. Foi esquecido. É o que Paulo está dizendo. O meu passado não interessa mais. Que eu, daqui para frente, prossiga em busca
de Cristo Jesus. Não fique amarrado ao teu passado. Não fique amargurando pelo que você cometeu no passado. O passado é passado, o nome já diz. Passou. Não te faz parte mais. As coisas do passado não te pertencem mais. Caminho para o alvo, que é Cristo. Está lá em Filipenses 3,13. Prossigo para o alvo. É que Paulo diz. Prossigo para Cristo. Paulo sabia disto. Ele mesmo afirma que, noutros tempos, havia sido blasfemo. Quando era um tempo que se chamava Saulo. Ou seja, Saulo e Paulo é a mesma palavra. Mas do tempo que é chamado quando Saulo, quando ele perseguia Cristo. É isso que ele está dizendo. No tempo de perseguidor. Para ele não tinha valia mais. Mas no tempo que ele passou a ser perseguido, porque andava com Cristo, buscava Cristo. Não que Paulo andou junto de Cristo, mas andar junto à palavra de Cristo, em busca do caminho que é Cristo. Seremos perseguidos, seremos caluniados. Ou você acha que não? Blasfemo e insolente, ou seja, insultuoso, afrontoso, agressivo, desdenhoso, isso era Paulo. Mas afirma que havia recebido misericórdia e chamado. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Recebeu misericórdia e chamado. Além da misericórdia, ele teve um chamado, ser um apóstolo de Cristo. E você também pode ser um apóstolo. Você pode levar as boas novas de salvação àqueles que não conhecem. Levar as boas novas de salvação àqueles que necessitam de ouvir uma palavra de aconchego, uma palavra de acalento. Às vezes você mesmo fala, como vou poder falar? Eu não sei falar. Então fala em atitude. Mude seu jeito. Comece a deixar pessoas preocupadas. Por que fulano mudou tanto? O que há de novo em fulano? O que há de novo em mim e em você? O sangue redentor. Fale com seus atos, suas atitudes. Elas falam mais alto. Ou você acha que ninguém te observa? A sua forma de ser, a sua forma de falar e a sua forma de agir. Sim, tem muita gente te observando. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, em busca do prêmio. Sabe qual é o prêmio que está preparado para mim e para ti? A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna com Cristo Jesus. Ser fiel até a morte não é tão simples assim. A verdade é ser fiel até a morte. Seja fiel até ser preciso for morrer por Cristo. E dar-te-ei a coroa da vida. Não é até que onde a minha vida findar, até a sua vida findar nessa terra. Não, até se preciso for morrer por Cristo. E dar-te-ei a coroa da vida. É um preço caro para mim, mas Cristo morreu por mim. Parece pesado para mim, mas Jesus carrega o meu fardo. E ele é pesado. Meu fardo é pesado, não é fácil não. Ou você acha que meu fardo é suave, leve? Não, o único que fardo é suave e leve é o fardo de Cristo Jesus. O dele é suave e leve, mas o meu não, o meu é pesado. Meus pecados, minhas transgressões, meus erros. Mas sabe por quê? O Senhor chamava Davi um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não tinha pecado. Ele cometia grandes atrocidades, grandes pecados. Mas o que o tornou um homem segundo o coração de Deus é porque ele se reconciliava de espírito e de alma, com inteireza de coração. Por isso ele foi, assim, classificado um homem segundo o coração de Deus. Você imagina o que é isso? Ser uma pessoa segundo ao coração do Pai Celeste? Versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ser perfeito, a nossa perfeição, está na busca da vida plena
com Cristo. Essa é uma vida espiritual, uma vida de busca contínua. Versículo 16. Mas naquilo a quem já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Não sejamos severos e nem indulgentes com nós mesmos. Andemos de acordo com a já alcançamos, que é a misericórdia do Senhor. Não é preciso nem comparar a ninguém. Não se compare a ninguém. Seja você mesmo. Seja você o diferencial. O talento, não enterre. Você pensa que você não tem talento? Você tem sim. Você tem um talento. Não sei, eu não posso te dizer qual é o teu talento. Você sabe. Não deixe ele enterrado. Bota ele para funcionar. Bota ele para fazer a diferença. Aquele que muito se dá, muito se exige. Também lembre disso. Muito que se dá, muito se exige. A vida plena com Cristo tem um preço, mas o galardão é maravilhoso. Ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Vamos lá para o livro de Efésios, meditar um pouquinho no que o Senhor diz nessa noite para nós. O que Paulo diz aos Efésios também. Efésios 5, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Ou seja, sede imitadores de Deus. Lá no original está dizendo, sede imitadores de Deus como uma criança. Você que teve filho. Você teve filho menina, já viu a sua filha menina imitando a mãe, calçando os calçados da mãe? Já viu o filho menino vestindo a roupa do pai? Sede imitadores como uma criança, fazendo com perfeição, com inteireza, com pureza de coração. Versículo 2. E andei em amor, andei digno do chamado, como também Cristo vos amou, mesmo por nós, por mim e por ti, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, ou seja, um perfume agradável. Devemos ter o bom perfume de Cristo, um cheiro suave, um cheiro de doçura, entendeu? Um cheiro agradável. Ser daquela pessoa que onde você chega, pessoas acudir para ouvir as suas palavras. Não seja aquela pessoa que onde você chega espalha. Seja a diferença. Tenha o bom perfume de Cristo. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. O seu passado já foi esquecido. Porque no outro tempo eras treva, mas agora sou luz no Senhor. Andeis como os filhinhos da luz. Seja você luz. Você já tentou ver a sombra da luz? A luz não tem sombra, ela não faz sombra. Porque ela brilha por completo. Eras trevas. Não devemos ter comunhão com o pecado e com a escuridão. O pecado é escuridão, o pecado é obscuro. Agora sois luz. Não apenas iluminado, mas para iluminar, que está em Efésios 5:13. Sede luz, sede brilho onde estiver. Que as pessoas possam ver você e brilhar os olhos, porque você é agradável. E você é agradável. Só deixar Deus trabalhar o seu coração, mudar a sua forma de ser. O Senhor tem um plano na sua vida nessa noite. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Versículo 21. Sujeitai-vos um ao outro no temor de Deus. Aqui passa a nossa relação com Deus para que aqueles que dizem respeito à nossa semelhança. Sujeitai. Não estar sempre sujeito. Procure ajudar o seu semelhante. Está lá em Filipenses 2:3 e 1 Pedro 5:5. Medite na palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Medite nela. E o Senhor fará grandes obras na sua vida. Amados, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu espero que a palavra do Senhor, falada pela minha boca,
tenha tocado o seu coração, tenha tocado naquilo que tem te preocupado e te tirado o seu sono. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confie. Entregue o seu coração ao Senhor e tenha uma vida plena com Cristo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode mudar a minha e a sua vida e mudar para melhor? Independente das intempéries desse mundo, o Senhor tem um plano na minha e na sua vida. Obrigado, irmão, você que esteve comigo nessa live, ouvindo o que o Senhor tem para ti. Quando você deitar no seu travesseiro, medite no que o Senhor tem em teu coração. Não esconda o seu tesouro. Não esconda aquilo que você tem que possa fazer para a obra do Senhor. Ele te ama de verdade. E Ele tem algo preparado grandioso para ti. Algo que o seu coração e nem os seus olhos seriam capazes de suportar se visse nesse momento. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento que passamos aqui junto, ouvindo a Tua palavra falar em nosso ser, Senhor. Muda-nos, ó Deus. Faça, Senhor, de nós como fizeste com Paulo, Senhor, transformando, Senhor. E transforme, Senhor, vida nessa noite, ó Deus. Fala aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nos prepara, ó Deus, para a sua grande obra, Senhor. Nos prepara, Senhor, na Tua vinda, Senhor, para que possamos encontrar contigo, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, ser, Senhor, um escolhido seu, Senhor. Porque sabemos que Tu nos amas, Senhor. Por isso deste o seu único filho para morrer morte de cruz. Seja, ó Deus, com cada lar que ouviu essa noite, essa live, Senhor. Abençoe grandemente a vida de cada um, Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso. Dá uma noite de paz. Dá uma noite de refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. É isso que cremos. No nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê nisso? Então receba a bênção. Que a graça soberana de Cristo Jesus, o amor supremo do nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a minha vida e com a sua vida, por onde quer que fores. Em nome de Cristo Jesus. Amém.